Atos 22, versículo 10. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. E diz assim: então disse eu, Senhor, que farei? E o Senhor disse-me, levanta-te e vai a Damasco, e ali se te dirá tudo o que te é ordenado fazer. Amém? Você pode se assentar. Paulo, como todos nós sabemos, ele foi um judeu extremamente temente a Deus, zeloso pela lei, a lei de Moisés. Ele pertencia à classe dos fariseus e ele foi alguém instruído aos pés de Gamaliel. Quem foi Gamaliel? Gamaliel foi um doutor da lei, aquele responsável por ensinar naquela época a palavra, e ele ocupava uma posição muito importante no meio dos judeus. Paulo foi um ferrenho perseguidor dos cristãos. No início aqui da sua história, no livro de Atos, também chamado como Saulo, ele foi um grande perseguidor dos cristãos, porque ele entendia que o cristianismo era uma seita e uma grande afronta a Deus. E por ser alguém extremamente zeloso à lei e à religião judaica, às tradições judaicas, ele entendia que o cristianismo, que os cristãos eram uma praga, era algo extremamente danoso aos judeus. E por esse motivo, ele, no período em que ele aparece aqui no livro de Atos, até a sua conversão, ele foi alguém muito voraz contra aquilo que ele considerava ser uma seita. E além disso, a voracidade dele era tanta que ele consentia com a morte desses que eram chamados também do caminho, Era uma dos termos que eles usavam para os cristãos dessa época. Ele tinha autorização das autoridades judaicas para prender tanto homens quanto mulheres, como se fossem terríveis criminosos. Esse era Paulo, também chamado de Saulo, conhecido como Saulo. E esse verso que a gente leu aqui faz parte da defesa de Paulo depois que ele ele entrou no templo lá em Jerusalém, e ali no templo alguns judeus da Ásia, eles levantaram, digamos, um motim contra Paulo, e ali eles fizeram falsas acusações contra Paulo, dizendo que ele estava introduzindo não-judeus no templo, o que era proibido. E por fim, Paulo quase foi morto, e por uma providência de Deus ele foi preso. Por uma providência de Deus ele foi preso. Só que a gente não vai tratar exatamente desse assunto, a gente quer falar sobre sobre alguns aspectos que levaram à conversão de Paulo. Mas antes de falar sobre a conversão de Paulo,
nós queremos ver alguns pontos que antecederam a essa conversão desse homem que aterrorizava os cristãos antes da sua conversão. E voltando mais uma vez ao versículo que nós lemos, Atos 22:10, é parte da narrativa de Paulo aos judeus, né, no templo, que estavam clamando pela morte dele. E mais uma vez eu quero ler aqui, ele diz: então disse eu, Senhor, que farei? E isso Paulo dizendo, né, lá diante da congregação, se assim posso dizer. E o Senhor disse-me: levanta-te e vai a Damasco, e ali se te dirá tudo o que te é ordenado fazer. E de fato isso aconteceu com ele. Mas vamos lá. Em primeiro lugar, um dos aspectos antes da conversão de Paulo, que eu achei muito importante nós frisarmos, é que, em primeiro lugar, Paulo, ele vivia sob uma versão oficial em relação a tudo aquilo que ele acreditava. Lembrando que a gente vai falar aqui no finalzinho sobre a salvação. Mas, em primeiro lugar, o aspecto é que Paulo vivia sob uma versão oficial. Mas que negócio é esse de versão oficial? Eu vou ler o texto e vocês vão entender melhor. Mateus capítulo 27, versículos 63 a 66, diz assim, dizendo: Senhor, lembramo-nos de que aquele enganador vivendo ainda, disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Manda, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o 3º dia. Não se dê o caso que os seus discípulos vão de noite e o furtem, e digam ao povo: ressuscitou dentre os mortos. E assim o último erro será pior do que o primeiro. E disse-lhe Pilatos: tendes a guarda, ide, guardai-o como entenderdes. E indo eles, seguraram o sepulcro com a guarda, selando a pedra. Agora o capítulo 28, versículos de 11 a 15. Chegando à cidade, anunciaram aos príncipes dos sacerdotes todas as coisas que haviam acontecido. E congregados eles com os anciãos e tomando conselho entre si, deram muito dinheiro aos soldados, ordenando: dizei, vieram de noite os seus discípulos e, dormindo nós, o furtaram. E se isso chegar a ser ouvido pelo governador, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. E eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos, e foi divulgado esse dito entre os judeus até ao dia de hoje. Acho que agora lança um pouquinho de luz no primeiro ponto, em que eu coloquei como um título, o subtítulo: ele vivia sob a versão oficial dos judeus. A versão oficial dos judeus era que Jesus era um impostor, era que Jesus era um farsante, era de que ele havia morrido e ponto final, era de que não havia ressurreição. E todos os judeus acreditaram na versão oficial. Afinal de contas, quem é que iria duvidar das suas autoridades judaicas? Quem é que ousaria dizer, que judeu ousaria dizer: não, é mentira, Jesus, quando estava vivo e eu estive em alguns momentos com ele, disse que depois de 3 dias, que ao 3º dia ele ressuscitaria. Quem é que ousaria fazer isso? Ninguém. Logo, essa foi a versão oficial. E Paulo cresceu. Paulo apareceu no cenário aqui de Atos com essa versão no seu coração. Ou seja, tanto a Paulo quanto a todos os judeus, eles acreditavam nessa versão, de que Jesus ele não havia ressuscitado, mas que
os seus discípulos haviam furtado o corpo dele e espalhado essa fake news de que Jesus havia ressuscitado. Então vejam que aquilo que era a verdade foi distorcido. Jesus já havia dito que ressuscitaria, só que eles, as autoridades, se recusavam a acreditar na divindade de Cristo. Eles se recusavam a acreditar de que aquele homem, que aquele carpinteiro, fosse a expressão do Deus vivo. Eles esperavam alguém que encarasse Roma, o Império Romano. Eles esperavam alguém que se insurgisse contra o Império Romano e que lutasse para libertá-los do domínio de Roma. Era isso que eles queriam. Eles queriam um libertador assim, terreno. Mas Jesus disse: o meu reino não é desse mundo. Eles queriam isso. Então essa era a versão oficial para os judeus, de que não havia ressurreição, de que tudo havia sido uma farsa. Mas você vê que havia uma intenção diabólica. Havia uma intenção diabólica nisso tudo, porque algumas evidências são questionáveis. Embora eles tenham falado, embora a versão oficial, é só um parênteses que eu quero abrir aqui, embora a versão oficial tenha sido de que os discípulos haviam roubado o corpo de Jesus, mas será que naquela época ninguém imaginou? Tudo bem, eles roubaram, mas como é que um grupo de discípulos encarou um bando de homens armados que guardavam um local que estava com uma pedra e o local estava lacrado? Eu não sei se alguém pôde questionar, se alguém foi lá ver, mas como é que um bando de discípulos que supostamente não tinham o mesmo condicionamento militar do que a guarda, que estava guardando o túmulo, que estavam armados, como é que eles se permitiram vencer pelos discípulos, né? Ou simplesmente, como a versão que eles deram, de que dormiram, como é que eles não ouviram o barulho da pedra sendo removida? Enfim, o fato é que, no meu ponto de vista, Paulo viveu debaixo dessa versão oficial, porque ele entendia que essa aqui era a religião de Deus. E quantos hoje também não vivem da mesma forma? Quantos hoje também não creem em Cristo pela versão oficial que o mundo tem estabelecido a respeito de Jesus? A gente tem visto uma sociedade amante de si mesmo, hedonista. O que é isso? Amante do prazer. O eu para mim mesmo, eu vivo para mim mesmo, eu vivo para o louvor da minha glória. É isso. As pessoas são incentivadas pelos mecanismos sociais a buscarem a sua satisfação, a viverem segundo o seu bel prazer. Mas nós não fomos criados para esse propósito. Nós fomos criados para a honra e para a glória do Senhor. Nós fomos criados para manifestar a glória de Deus. Não fomos criados para vivermos para nós mesmos. Não fomos criados para viver em busca da nossa satisfação. Mas fomos criados para agradar a Deus. Fomos criados para amar ao Senhor. E de forma voluntária, não por imposição. Hoje muitos não creem em Jesus por conta
da visão que a sociedade, que o mundo tem. Outros não creem em Jesus por causa dos escândalos que são cometidos, infelizmente, em nome de Deus, dentro das igrejas, dos escândalos das lideranças. Outros não creem em Jesus por conta do mau testemunho, não da liderança, mas dos liderados. E por aí vai. Existem muitos motivos para que as pessoas não creiam em Jesus. No entanto, Jesus é real. No entanto, Jesus é verdadeiro. A palavra de Deus é fiel. Jesus é real. Ele está vivo. Ainda que o mundo inteiro diga ao contrário, ainda que muitas evidências, ainda que a igreja como um todo, ou pelo menos a maior parte dela, esteja corrompida, não significa que por haver muita coisa falsa, não exista o verdadeiro. E Deus é real, Jesus está vivo. Jesus está vivo. Deus não perdeu o controle de nada. Ele continua no controle. Ainda que a gente olhe, Senhor, mas os seus olhos não... Sim, os olhos de Deus estão em todos os lugares. Existem hoje tantas versões, né? Mas Paulo foi contaminado, Paulo e tantos outros judeus foram contaminados por essa versão. Como o mundo hoje está contaminado por diversas coisas, para não acreditarem em Jesus Cristo. E tem gente que até passou por alguma religião ou por alguma denominação e hoje acaba não crendo mais em Jesus por conta de tantas coisas ruins que passaram nesses lugares. E por isso, Paulo, ele era tão rigoroso no seu viver judaico. E por isso, Paulo era tão rigoroso da forma como ele perseguia aos cristãos. Porque para ele, a verdade era aquilo que ele havia aprendido aos pés de Gamaliel. Para ele, Jesus Cristo era uma farsa. Esses do caminho eram uma seita terrível. Só que a coisa começa a mudar de figura, irmãos, quando, isso é uma opinião minha, tá, meus irmãos? Eu quero deixar muito claro. Quando um fato começa a atormentar a mente de Paulo. E esse fato está registrado em Atos, no capítulo 7, versículo 58 a 60, que diz assim: e expulsando-o da cidade, o apedrejavam, e as testemunhas depuseram as suas capas aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. O primeiro aspecto é que Paulo vivia debaixo de uma versão oficial, a versão, entre aspas, verdadeira, mas que era uma mentira. Em segundo lugar, debaixo dessa versão oficial, vivendo, respirando essa versão oficial, ele se depara com mais um cristão verdadeiro e genuíno. E ali, Paulo passa a viver um tormento. É claro que é uma conjectura da minha parte, eu confesso isso aos irmãos, mas eu entendo que a partir desse momento, Paulo passa a viver um tormento.
E por que da minha afirmativa, da minha conjectura de que Paulo passa a viver um tormento? Ora, Jesus estava morto para ele. O que os discípulos do caminho diziam era uma mentira. E o que atormentou Paulo não foi a forma violenta com que Estevão morreu. Não. O que me saltou aos olhos quando eu meditava sobre isso foi que Estevão, enquanto estava sendo apedrejado, cheio do Espírito Santo de Deus, ele invoca alguém que supostamente para Paulo estava morto. Quando ele diz: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E eu fico imaginando o quão perturbador isso não foi para Paulo e para todos os que estavam ali. Quão perturbador não foi aquela cena, não do apedrejamento, até porque ele era tão rigoroso que aquilo ali para ele era um prazer. Ele achava que estava fazendo a coisa certa. Ele achava que estava erradicando o mal. Mas ele entra em tormento quando ele vê aquela cena, alguém clamando por alguém que supostamente estava dentro do conhecimento dele, não existia, estava morto. Estevão clama, e não apenas clama para que Jesus receba o seu espírito, ele também clama, o texto diz que ele também clama com grande voz: Senhor, não lhes impute este pecado. E eu fico imaginando os dias que se sucederam depois disso. Paulo não viveu mais em paz. Eu fico imaginando Paulo, talvez ele não tenha comentado nada com ninguém, mas eu fico imaginando ele deitando a cabeça no seu travesseiro e imaginando: poxa vida, que cara louco. Nós acabamos de matar ele, enquanto a gente matava ele, ele clamava para um morto, para receber o espírito dele. Como pode ser isso? Eu fico imaginando Paulo no seu íntimo, começando a ficar em tormentos, começando a ficar: nossa, mas como pode ser? E além disso, enquanto nós o apedrejávamos um pouco antes de morrer, ele clama em alta voz para esse tal de Jesus que está morto, para que não impute a mim e aos outros aquilo que eu vejo que é certo, mas que ele disse que era pecado. Eu fico imaginando, irmãos, que a partir desse encontro, a vida de Paulo não foi mais a mesma. Ainda que aqui, ao meu ver, ele ainda não tenha se convertido, não tenha passado pela conversão. Mas foi uma semente preciosa que foi lançada no coração desse homem. Está escrito que o sangue dos mártires é a semente da igreja. E a morte de Estevão, a palavra do Senhor fala que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, ele não germina para dar frutos depois. E foi o que aconteceu com Estevão. Foi necessário que Estevão morresse para que viessem outros frutos muito mais preciosos para a glória de Deus. Até porque a morte do santo não é morte, é um descanso, é uma transição, vamos dizer assim. Ele sai dessa terra, ele só se despede dessa terra para estar com o Senhor pelo resto da eternidade. Então Paulo, ao meu ver, na minha conjectura, vivia dessa forma. Talvez em secreto, talvez sem nunca comentar nada com ninguém. E em terceiro lugar,
dentro da questão da salvação, que a gente leu aqui em Atos 22:10. O suposto, entre aspas, impostor, entre aspas, se apresenta vivo para ele. Lembra da versão oficial? Que Paulo acreditava e respirava e vivia e se dedicava? Versículo 6. Ora, aconteceu que, indo eu já de caminho, lembrando que isso aqui é a narrativa dele para os irmãos lá na sinagoga, para os judeus lá na sinagoga. Ora, aconteceu que, indo eu já de caminho, e chegando perto de Damasco, quase ao meio-dia, de repente, me rodeou uma grande luz do céu. E caí por terra. E ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E eu respondi: Quem és, Senhor? E disse-me: Eu sou Jesus Nazareno, a quem tu persegues. Imagina alguém que cresceu ouvindo uma mentira achando que era verdade. Imagina. Imagina o choque. O choque. Imagina as estruturas sendo abaladas. Imagina um terremoto por dentro de Paulo. Que não foi carne e sangue que revelou para ele, não, irmãos. Embora ele tenha sido impactado pelo testemunho de Estevão, foi o próprio Jesus que apresenta, desculpa a expressão, o seu cartão de visitas para ele. Vou te mostrar quem eu sou. O próprio Jesus se apresenta para ele. Uma luz brilha. E agora as estruturas de Paulo são completamente quebradas. As escamas espirituais têm que cair dos seus olhos. E ele passa a enxergar, e ele passa a entender que ele estava cego. E ele passa a entender que ele vivia debaixo de uma mentira. Ao se deparar com o autor da vida, ao se deparar com aquele que é o caminho, a verdade e a vida. Eu fico imaginando ele se lembrando, um filme passando na cabeça dele, de todas as vezes em que ele ensinava, em que ele dizia que esse tal Jesus e que seus seguidores eram os farsantes, eram os mentirosos, e que não tinha nada de cristianismo, e que não tinha nada de Jesus, e que esse caminho, entre aspas, era uma praga, era algo destruidor. E agora, vendo Paulo diante da verdade, diante do autor da vida. E agora, Paulo tendo que reconhecer que aquele homem que estava falando com ele não era um impostor, era o próprio Deus, na figura do seu Filho Jesus Cristo, se apresentando para ele, mostrando para ele que tudo daquilo que ele havia ouvido era verdade, e é a verdade. Jesus Cristo é a verdade. Não há como você ter comunhão com Deus se você e eu, se nós não nos rendermos a Cristo Jesus. Jesus Cristo diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. E Paulo descobriu isso diante do próprio Jesus. A cegueira foi embora. A mentira foi desfeita, e ele estava ali diante do autor da vida. Ele descobriu que não haviam roubado o corpo de Jesus.
Ele descobriu que a tumba estava vazia porque o próprio Jesus havia ressuscitado. E a tumba estava vazia, a pedra havia sido removida, não para Jesus sair, não para os discípulos entrarem e roubarem o corpo, mas para que todos pudessem crer que Jesus havia ressuscitado ao terceiro dia. E ali Paulo pôde entender que ele estava diante do Messias. Todo seus paradigmas foram quebrados, tudo aquilo que ele achava como correto caiu por terra. Eu fico imaginando o sentimento de decepção dele, de frustração, se sentindo um tolo. Nossa, imagina, Paulo imaginando, todo esse tempo eu dediquei a minha vida, e até imaginando a morte de Estevão, então era tudo verdade. Aquela inquietação que eu já vinha sentindo, os meus questionamentos eram verdade. E não houve, irmãos, embora ele pudesse. O último ponto. Não houve mais como resistir. Embora ele pudesse. Se Paulo quisesse, ele poderia, não, tudo bem. Agora eu sei que é verdade, mas eu vou preferir permanecer no meu judaísmo. Não. Paulo não foi mais o mesmo depois desse encontro. Em último lugar, ele se rendeu. E aí entra o versículo que nós lemos. A evidência da sua rendição. Então disse eu, Senhor, que farei? E o Senhor disse-me, levanta-te e vai a Damasco, e ali se te dirá tudo o que te é ordenado fazer. Era como se ele dissesse, Jesus, diante de tudo que eu já fiz, e agora? Eu fico imaginando, é claro que a Bíblia não diz isso, mas talvez ele tenha pensado, e quanto a Estevão? E agora? E aqueles a quem eu maltratei? Aqueles que eu prendia com prazer? E agora, Deus? O que eu faço? E o Senhor disse-me, levanta-te e vai a Damasco, e ali se te dirá tudo o que te é ordenado fazer. Essa pergunta, ao meu ponto de vista, irmãos, demonstra desejo de mudança. Demonstra arrependimento. Demonstra rendição. Paulo reconheceu que precisava de Jesus. Diante de Jesus, ele reconhece isso. E como aplicar isso para nós aqui, para a igreja? Será que nós, ou alguém que esteja vendo pela internet, consegue reconhecer que precisa de Jesus? Você aqui nessa noite, talvez muitos de vocês tenham reconhecido sim, mas é possível que outros ainda não, embora esteja no nosso meio. Paulo precisou reconhecer, ele precisou assumir que tudo o que ele cria, que tudo o que ele fazia estava errado, não condizia com aquilo que Deus havia estabelecido na nova aliança, Jesus Cristo. Semana passada, hoje é domingo, já é uma nova semana. Então, semana passada, na terça-feira, eu tive o privilégio de ministrar a palavra no Centro de Recuperação, lá no Apolo 3. Para quem não sabe, vou abrir mais um parênteses aqui.
nós recebemos doação de alimentos. E o que eu faço com essa doação? Eu mato no peito, separo ela e mando para dois centros de recuperação. Não coloco nada na nossa despensa, até porque a nossa despensa, graças a Deus, tem, né? E, mais uma vez, pela fidelidade dos irmãos, tá? Por isso que a gente não pode deixar de ser generoso na obra do Senhor. Então, quando a irmã me liga, eu corro lá, vou pegar a doação, separo, todo mês eu faço isso, separo, aí ligo para o irmão, até o irmão Bruno, vem pegar. Aí, nessa semana, eu liguei para ele e falei, vem pegar. Aí ele, olha, eu vou tal dia e tal, você não quer vir pregar aqui na consagração? Eu falei, eu vou. Falei, então não precisa você vir pegar não, eu aproveito e levo. Onde eu quero chegar? E a outra instituição é a que o pastor Sandro está sempre pregando também. Agora acho que mudou o local, é em Ipiíba, só não lembro o nome. Tá? Então, para que a igreja saiba, a gente, todo mês, né, assim que a gente recebe a doação, a gente separa ela e já envia para esses dois lugares. A gente não fica com nada. Tá? Então, para que os irmãos saibam, que às vezes a gente não comenta tanto, né, mas a gente pega, que seria para nós, a gente reparte com esses irmãos. E aí, voltando à questão, lá no centro de recuperação, tinha, o nome mesmo diz, né? Tinha várias pessoas que eu vou dizer assim, e estão brigando para não voltarem para a dependência química. E eu disse isso para eles lá. Por que vocês estão aqui? Porque houve um reconhecimento de que eles precisavam de ajuda. Paulo aqui reconheceu que precisava de Jesus. E nessa noite, será que todos nós reconhecemos que precisamos de Jesus? É essa a pergunta. Talvez haja irmãos no nosso meio que prefiram acreditar na versão oficial, que apesar de estarem no nosso meio, estão acreditando em várias outras coisas do que na palavra de Deus. Talvez você esteja acreditando na tradição religiosa. Os judeus acreditavam muito. Além da lei de Moisés, a que eles diziam que cumpriam, mas não cumpriam. E quando você lê o Evangelho, você vê Jesus botando o dedo na ferida deles, que eles não cumpriam. Eles se diziam cumpridores, mas não conseguiam cumprir. Além da lei, tinha tradição também. Como, por exemplo, se eles dissessem que estavam consagrados ao Senhor, a obra da casa do Senhor, eles eram desobrigados a ajudarem pai e mãe, por exemplo. Isso era uma tradição. Pelo amor de Deus, que tradição é essa que ia contra a palavra? Será que você não está ligado a alguma tradição religiosa do que na palavra? Sabe por quê? Porque Jesus diz assim: examinai as Escrituras, porque vocês cuidarão de ter nela a vida eterna, e são elas que dão testemunho de mim. Não é a tradição religiosa, não é o que a igreja A, B, C, D, tem tantas, né? Dá para fazer o alfabeto todo. Diz, não é. É o que a Bíblia diz. Nós precisamos estar pautados na palavra de Deus e ponto final. O que foge disso, a gente tem que correr. Então a pergunta é: será que você tem vivido debaixo dessa versão oficial?
tantas coisas, tantas vozes? Será que você tem dado ouvido a alguma dessas vozes que contribuem para o príncipe desse século reinar, que é Satanás? Ou você tem dado ouvido à voz de Deus, que está aqui registrado na palavra? Paulo vivia dessa forma porque ele foi enganado. Ele estava na ignorância. E quanto a eu, a mim e a você? Será que nós estamos na ignorância? Não, irmãos. A palavra está sendo pregada. E nós precisamos assumir uma postura de alguém que realmente precisa de Jesus. Aqueles rapazes lá do centro de recuperação assumiram: eu preciso de tratamento. É claro que não é só tratamento, tá? Eles reconheceram que precisam de Cristo também. Mas têm lutado contra os vícios que os aprisionavam. Eu falei sobre isso, sobre a questão de Cristo, do compromisso, do comprometimento com Jesus, e não em apenas se livrar daquilo que os afligia, que no caso deles era o vício. Será que todos aqui presentes já fizeram como Paulo fez? Assumiu: eu preciso. Ou será que ainda tem alguém que está preso a algumas coisas, algumas picuinhas, algumas coisas pequenas, que ainda te impedem de viver uma vida plena com Cristo, uma vida completa com Cristo? Irmãos, Paulo assumiu a Jesus de uma tal forma que até a própria vida dele, ele já não via mais como valiosa, contanto que ele fizesse a obra do Senhor. Ele reconheceu o chamado, ele reconheceu a nobreza do chamado em que ele recebeu. Ele reconheceu que valeria a pena. Existem tantos versículos aqui que mostram isso. Quando ele diz, por exemplo, eu gosto muito desse versículo, ele diz: eu tenho por certo que as aflições desse tempo presente não hão de se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Ele disse isso. Outro também que eu acho muito interessante, que ele fala: essa leve e momentânea tribulação produzirá em nós um peso de muito excelente glória. Meu Deus, por que ele disse isso? Por conta da esperança da glória. Cristo em nós, a esperança da glória, como diz a palavra. Ele já não estava mais, ele fora liberto da versão oficial dos judeus. Agora ele estava com a verdade de Deus, e a verdade de Deus só tem uma: Jesus Cristo ressuscitado, vivo, e que está intercedendo por nós. Aleluia! E Ele intercede por nós, amados. Então é importante nós assumirmos a Jesus com todas as nossas forças, com todo o entendimento, vivermos a Cristo e abandonarmos quaisquer outras coisas. Assim como Paulo, que vivia debaixo de uma mentira, pensando que fosse a verdade. Você, aqui, pela misericórdia do Senhor, você não vive debaixo de uma mentira, mas talvez na sua mente tenha algumas mentiras. Talvez no seu coração tenha algumas mentiras. Você tenha permitido que algumas mentiras entrassem no seu coração e ficassem ali, escondidinhas, guardadinhas. Creia em toda a palavra. Creia em toda a palavra. Paulo se rendeu por
completo. Paulo se rendeu por completo. E eu quero abrir um parênteses aqui, antes da gente finalizar. Eu achei interessante quando Jesus disse para ele: levanta-te e vai a Damasco. Embora a gente saiba que Cristo ministrou muito para ele, mas o que mais me deixou extasiado foi ver a instrução de Jesus para ele: levanta-te e vai a Damasco, e ali se te dirá tudo o que te é ordenado fazer. Será que Jesus não podia dizer para ele? Como Jesus deu grandes experiências para ele, ministrou muita coisa para ele. Sabe o que eu aprendo aqui, irmãos? É que nós precisamos uns dos outros. Uns dos outros. Eu, sozinho, não sou a igreja. Nós somos a igreja. A igreja não é essa estrutura aqui, não. A igreja somos você e eu. Jesus fala para ele ir até alguém. O próprio Jesus já tinha separado um homem piedoso, Ananias, que fala com ele, que ministra ao coração dele. Então é muito importante nós compreendermos que na vida cristã nós precisamos uns dos outros. Existem pessoas que vão nos instruir, existem aqueles que serão instruídos. Nós dependemos uns dos outros. Eu, Júlio, dependo primeiro do Senhor e depois de vocês. Eu não sou completo no corpo de Cristo sem vocês. É por isso que a gente bate tanto na tecla do congregar. Porque eu não sou completo no corpo. Paulo, esse próprio aqui de quem a gente está falando, ele compara a igreja com um corpo. E um corpo é constituído só do braço e da perna, sim ou não? Não. É constituído de vários membros diferentes. Mas todos eles, unidos, compõem um corpo inteiro. E o cabeça é Jesus Cristo. Então, não adianta eu dizer, não, eu fico em casa orando. Não. Essa é mais uma voz, essa é mais uma versão oficial da internet, do inferno. Não é aquilo que Deus estabeleceu para o seu povo. Para o seu povo, Ele ordena que nós estejamos congregando, juntos, unidos. Só queria abrir esse parênteses aqui que me chamou muito a atenção. E eu falei, Senhor, eu não vou falar sobre isso. Mas Deus falou, fala. Então, amados irmãos, se há alguém aqui nessa noite, por mais que esteja aqui com a gente, há pouco tempo ou há muito tempo, que não tenha ainda demonstrado, declarado, confessado que precisa de Jesus, assim como Paulo fez, que o faça. Jesus, ele não quer te dividir com alguém. Jesus não quer te dividir. Ele quer você por inteiro. Jesus não quer 99% de você nem de mim. 100%, até porque ele se doou por inteiro, por mim e por você lá naquela cruz. Então, o que nós precisamos fazer é nos doar por inteiro. Eu não conheço o seu cotidiano, eu não conheço a sua vida, eu não conheço o que passa na sua mente. Mas uma coisa eu sei, que o Senhor está nos chamando para um compromisso íntimo e verdadeiro com Ele completo, não a metade. Ele não quer a metade.
Ele não quer que você e nem eu estejamos em cima do muro, porque o muro não é dele. E a gente não pode esquecer que só existem 2 caminhos. Reconheçamos, assumamos que nós precisamos de Jesus, assim como Paulo assumiu e demonstrou isso, vivendo para a honra e para a glória dele. Mude a sua vida, se não houve mudança. Ou melhor, permita que o Espírito Santo transforme a sua vida. Permita que o Espírito Santo promova a metanoia, que é a mudança completa, a mudança de mente, de coração em você. E viva uma vida completa para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Amém? Eu quero convidar você a se colocar de pé. Pergunta para Deus, o que eu faço, Senhor, agora? Foi isso que Paulo perguntou. Jesus, o que eu faço? Eu não consigo. Eu não consigo me entregar, eu não consigo me render. Simplesmente eu não consigo. Ou então assume, Senhor, eu não quero me render. Eu não quero abrir mão de algumas coisas que você pode listar para Ele. Eu não quero abrir mão do meu temperamento. Ontem o pastor Robson falou, né? Eu não quero abandonar minhas havaianas de metal. Ele brincou assim, de ferro, para machucar, para ferir o outro. Eu não quero abrir mão. Eu não quero abrir mão de sentimentos ruins. Eu quero cultivá-los. Eu prefiro cultivá-los. Fala isso para Deus. Confessa para Ele. Eu não quero ter que dar o braço a torcer. Vou me mostrar muito fraco, muito fraca. É isso que Deus quer? Claro que não. Ele quer que nós sejamos dependentes dEle, irmãos. Ele quer que a gente reconheça que precisamos dEle de todo o coração. Senhor, o que farei? Não foi uma simples frase, mas foi uma frase do fundo da alma de Paulo. Ele já vinha sendo quebrantado, ao meu ver. Que quando se depara diante do Senhor, fisicamente cego, mas espiritualmente já com a visão modificada. Senhor, que farei? Quando ele pergunta isso, ele já estava disposto a mudar. Ele já estava disposto a fazer o que era necessário para viver para a verdade, para Jesus. Ele já estava com o coração disposto a viver. E ele mostrou isso daqui em diante. Então faça isso. Se você ainda não vive para a glória de Deus, se você ainda vive uma tradição, se você não vive a palavra, se você ainda não se rendeu ao Deus da palavra, ainda dá tempo. E não é porque a gente vai acabar o culto, é porque você ainda está respirando. Enquanto a vida, há esperança. Então
Então faça isso em nome de Jesus. Mude. Peça a Deus: Senhor, me transforma. Eu preciso de Ti. Eu preciso de Ti. Eu preciso, Senhor. Glória a Deus. Diz isso para o Senhor. Preciso de Ti. Abre seu coração. Preciso. Você e eu não precisamos ter a síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu vivi assim, eu vou morrer assim. Não, a gente pode mudar com o auxílio do Espírito Santo de Deus, porque é só Ele que pode fazer a transformação que a gente precisa. Não vivamos distante do Senhor. Cheguemos mais perto dEle. Quanto mais perto do Senhor, mais longe do pecado. Que não seja apenas uma letra de uma canção, mas que seja a oração da sua alma, da nossa alma. Não posso esquecer sangue precioso foi derramado naquela cruz para que nós fôssemos reconciliados com o Pai. Foi graça, foi misericórdia. Aleluia. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia. Aleluia, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus. E as lutas, o mundo tenta tirar o nosso foco. Há poder no nome de Jesus. Distante de Ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir.
Preciso de... Senhor, nosso Deus, o nosso Pai, eu peço ao Senhor, Pai, eu peço pela atuação do Teu Espírito Santo, Senhor, sobre cada vida. E aqueles, ó Senhor, que ainda não reconheceram que precisam de Ti, que assim o façam, Pai. Houve um período na minha vida, Senhor, em que eu não enxergava, mesmo estando dentro da igreja, que eu precisava de Ti, Senhor. Mas aprove ao Senhor, num dado momento, abrir os meus olhos e ver o quanto eu precisava de Ti. E eu me pus a clamar, porque eu reconheci que eu estava longe de Ti, Senhor. Senhor, eu não posso viver longe de Ti, Senhor. A Tua igreja não pode viver longe de Ti, Senhor. Jesus, ajuda-nos a nos manter perto de Ti, Senhor. E aquele que, mesmo estando aqui dentro, que está longe de Ti, Senhor, traz para perto, Pai. Oh, Deus, ajuda-nos a nos espelhar na Tua palavra, Pai, como a vida de Paulo, por exemplo, que na ignorância vivia uma mentira, mas a partir do momento em que se deparou com a luz, que é o Senhor, Senhor, ele foi uma outra pessoa, ele viveu a verdade, Senhor, e estava disposto a morrer pela verdade, Senhor. O Senhor é a verdade, a Tua palavra é a verdade, Pai. Obrigado, Deus, obrigado, Senhor. Te agradecemos nessa noite pela vida de cada irmão aqui presente. Entregamos nas Suas mãos a cada irmão, Senhor, que enfrentaram o frio, Pai, para estar aqui, Senhor. Obrigado, Deus, por cada vida, Senhor. Eu peço ao Senhor para conduzir-nos todos, ó Senhor, guardados em segurança, em paz, para os nossos lares, ó Deus, para o louvor da Tua glória, Senhor. Precisamos de Ti, Senhor. Precisamos de Ti, Senhor. Ajuda-nos, ó Pai. Leva o Teu povo em paz, debaixo da Tua graça, debaixo das Tuas poderosas e potentes mãos, ó Senhor. Concede-nos uma noite de descanso, guardado, Senhor, pelos Teus santos anjos, ó Pai. Ó Senhor, que estejamos escondidos debaixo das Suas asas no trajeto de volta para os nossos lares, em nome de Jesus. E que haja salvação. Em nome de Jesus.